Fala galera, vamos entrando porque hoje é especial. Hoje é um momento ímpar na minha história, porque é a primeira vez pilotando a nave aqui. Eu sempre fui acostumado a ser um co-apresentador de lives e hoje, pela primeira vez, eu sou anfitrião, então eu desde já dou as boas-vindas para todos vocês. Cheguem, compartilhem, comentem aqui, porque quanto mais pessoas comentando, mais longe a gente vai chegando. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que todos nós vamos aprender. Com certeza nós vamos sair diferentes do que entramos nessa live. Eu vou acenando para alguns de vocês aqui. Agora vamos chamar o nosso convidado da noite, porque eu estou muito ansioso para que nós aprendamos com as experiências que esse cara tem. O homem do cabelo, um cara que faz sucesso entre a criançada e os adolescentes também que são autistas. Como ele desenvolveu esse olhar, como ele desenvolveu essa conexão, essa paciência, porque a gente sabe que quando se olha para o autista, primeira coisa que vem na cabeça é: eu não vou conseguir lidar com essa pessoa, com esse cara, porque ele fica se balançando. Isso aconteceu muito comigo. Então, o dia de hoje é para a gente mergulhar no tanto de coisa que podemos fazer para aproximar mesmo de uma pessoa com métodos um pouco mais difícil de entender o seu tato, mas todas conversas que nós vamos tendo e mais pessoas vêm chegando, mais pessoas vêm fazendo a sua energia aparecer. Oi, Dinair. Oi, Silvia Cristina. Acenem mesmo, porque assim eu vejo de onde vocês falam. Aliás, de onde vocês falam? Só para... Os corações não param de subir, hein? Vai ser muito bacana. Com certeza. O nosso convidado já está na área, já está aqui conosco. Eu mandei uma... Isso, agora veio a solicitação. E... 13 Tíria, Joinville, Rio de Janeiro. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo ótimo. E por aí? Muito empolgado de poder estar falando contigo e tá tudo ótimo sim, cara. Que bom, fico muito feliz aí. Boa noite a todos que estão na live. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui acompanhando teus vídeos ali. E obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aí. Eu que te agradeço pela abertura, né? Assim que eu vi a tua reportagem, tudo que tu aprendeu para conviver com o autista, trocar com ele, né? Eu tenho que aprender dele, eu tenho que aprender desse cara. E aí, tu fosse muito gentil nessa aproximação, assim, e é um conhecimento que nós todos vamos ter. Então, do fundo do coração, muito obrigado. Então, eu estava acompanhando ali o seu canal ali, e teve algumas coisas que eu não sabia, né? Algumas coisas que o autista não gostaria que você dissesse ou que você fizesse, né? Então, cada dia eu tô aprendendo bem mais, assim, com os seus vídeos, né? Com o que você transmite na tua rede social, o que você passa para as pessoas, né? Acredito que não só eu, mas todo mundo aprende, todo dia aprende um pouco com você, né? Muito obrigado por isso também. Que legal. E sabe o que é legal, Carlos? É que tudo isso que tu captou ali, muitos autistas, eu digo, eu sou bem verbal e até tagarela, e tu me puxa a orelha se eu começar a falar pelos cotovelos aqui, né? Que a gente veio escutar a tua história. Mas, assim, muitos autistas, eles não são verbais. E eu vejo muito, assim, aqueles que, por exemplo, visitam a tua barbearia, muitos deles acabam não sendo verbais. Então, é muito bacana te dar esse suporte, esse help, para tu poder captar essas pistas e se adaptar com eles.
Isso é importante mesmo. E às vezes acontece, bastante vezes aconteceu já, dos pais chegar na barbearia e às vezes eles não falarem assim, ah, meu filho é autista, tem dificuldade, e às vezes aí eu faço uma pergunta, ah, como é que é seu nome e tal, e às vezes eles não, tem alguns que não gostam muito de conversar, às vezes por causa do ambiente diferente, o profissional diferente, então eu acabo ah, indo de mansinho, né? Vou por partes, né? Vou tentando me aproximar um pouquinho mais, né? Tento não forçar muito, né? Tento respeitar o limite ali, tento respeitar o espaço dele, né? Para que ele tenha confiança e eu consiga fazer um trabalho com excelência, né? Então, já vou falando aí para quem que está assistindo que a gente tem que ir com calma, né? Não é assim, vou chegar e já vou fazer o atendimento. Você tem que ir estudando o que essa pessoa quer, né? Os pais vão passar também algumas coisas e a gente vai conseguir entender qual o melhor caminho, né? Tem É um meio alguns, termo sempre, né? Tipo, sim, do pai aham, e a criança porque também. sim, porque tem alguns que eles gostam de assistir um desenho, né? Já tem outros que não gostam, tem uns que preferem um videogame, outros preferem que não tenha nada, que não tenha barulho, né? Então a gente acaba é, cada cada cliente é uma história diferente. Então cada cliente a gente constrói uma história diferente e isso daí é maravilhoso, né? Que a gente vai aprendendo todo dia mais, né? E a gente vai transformando a vida das pessoas também com esse atendimento, né? E como é que veio esse olhar para o autismo? Quando tu começou a cortar cabelo, o que que te chamou a atenção para, ah, esse cara aí pode ser autista, então eu vou diferenciar. O que que foi esse brilho no olhar? Então, eu não sabia, né? De início, assim, eu não sabia, né? Mas eu percebia que tinha algumas crianças que eu demorava um pouco mais de tempo para ganhar a confiança dela, né? Algumas crianças já vinham com algum medo, talvez algum profissional já tenha machucado ela, ou não soube respeitar o espaço dela. Eu comecei a prestar atenção nisso, né? Falei, não, tem alguma coisa aí, porque tem crianças que eu atendo bem rápido, tem criança que aceita mais rápido, e tem alguns que eles ficam um pouco na deles, assim, e eu também tenho que respeitar esse espaço. Eu comecei a estudar, comecei a ver o que estava acontecendo. Aí os pais chegavam e falavam, meu filho é autista, já faz 3 anos que eu não consigo cortar o cabelo dele, não consegui até hoje. E daí ela falava assim, ah, ele gosta de assistir tal desenho. Aí eu, beleza, colocava o desenho para ele assistir e deixava ele brincando na barbearia. Eu pegava, saía da barbearia e deixava ele brincando. Aí eu voltava, sentava junto com ele, começava a brincar, cantava musiquinha junto com ele. E daí ele ficava me olhando assim, né? Tipo, ele tá Aí me eu ganhando. comecei a entender que para mim atender um autista, eu não tenho que fazer, não tenho que fazer que ele entre no meu mundo. Eu tenho que entrar no mundo dele, eu tenho que estar presente ali e se adequar ao que ele quer, né? Ele quer sentar no sofá, quer brincar no sofá, então vamos lá, né? A hora que eu vejo que eu tenho uma brecha ali que eu consigo iniciar o corte de cabelo, aí eu vou iniciar o corte. Então eu comecei a ver que tinha muita procura assim de um profissional nessa área, né, do corte de cabelo, né? E muitos pais começaram a me procurar e eu nunca tinha, já fazia uns 3 anos já, e eu não tinha, como é que eu posso dizer? Nunca tinha postado em redes sociais, não tinha feito propaganda, nunca tinha falado que eu fazia esse atendimento, né? Até surgir a reportagem que me procuraram, tá? Alguns pais falaram pra gente que você atende crianças com autismo, e daí as pessoas falavam assim,
por que que você não divulga? Todo mundo tem que conhecer teu trabalho, né? Mas até então eu nunca tinha feito uma divulgação sobre isso. Que legal. Foi bacana que essa divulgação daí vai tocando, porque o que que é o principal? Eu fiz uma caixinha de perguntas mais cedo e o que mais Aham, vinha era assim, meu filho, ele tem um trauma tão grande de cortar cabelo que ele trava. E eu sei bem que é isso, porque a pele do autista, cara, ela é muito sensível. Se a pessoa pega a mão assim e passa aqui na minha pele hoje, 29 anos, eu já tenho aham, um choque assim. Quando eu era pequeno era bem pior. E aí aham, quando eu ia cortar o cabelo, era senta, põe aquela capa e vamos cortando. Então, ter essa história que tu vai parte a parte junto com a criança, talvez se eu tivesse, eu não teria tido algum trauma, porque o que pega são duas coisas, a sensibilidade do som e a sensibilidade da pele. E aí tu sentando, deixando a criança confortável, ela vai, não é que ela perde, mas ela diminui bastante. E é o que a gente vê nos teus vídeos, assim, isso é bem confiança mesmo da criança em ti. aham. Isso, você vai ter que gerar uma confiança, né, antes de você começar a fazer o atendimento, né? Então, geralmente a criança chega muitas vezes já com medo, né? Muitas das vezes também os pais seguram, né? Quando vem na barbearia eu já falo, ó, não precisa segurar, né? Às vezes eu tenho que falar para os pais assim, ó, se vocês preferirem, vocês podem sentar no sofá ali que eu consigo fazer o atendimento aqui. E muitas das vezes eles acabam deixando eu fazer o corte de cabelo com mais facilidade quando os pais estão sentados um pouco longe, né? Quando os pais estão um pouco perto ali, um tentando segurar, aí já tem uma dificuldade, assim, acaba atrapalhando um pouco o meu trabalho também. Sim, e eu acho muito bacana tu ter essa participação dos pais, né? Porque geralmente o pai manda para barbearia ou para cortar cabelo e diz assim: "Ah, cuida dele aí", né? Não, Uhum, assim, mas a tendência que a gente vê é isso, porque não tem esse olho que tu desenvolveu com o tempo, né? Isso para uhum, mim é bem novo, né? O pai ser participante, ó, vem pai, tu faz isso, a uhum. criança vai fazer aquilo e juntos a gente constrói. Isso é bacana. Isso, isso. Então, e a questão que você falou também sobre o barulho, né? Eu já usei vários tipos de máquinas, né, para cortar o cabelo, até que eu encontrei uma que o barulho é menos, ela é mais potente, só porém ela faz menos barulho. E eu consigo fazer o corte com mais rapidez, né? E tem a questão da acessibilidade também, do toque. A pessoa que vai fazer o atendimento, ela tem que treinar a usar a sua mão um peso mais leve, deixar a mão mais leve, né? Porque geralmente a gente tem a mão muito pesada, né? Sim, Então, quando a pessoa tem uma acessibilidade ao toque, então você tem que ser quase imperceptível o teu toque, né? Então, eu acabei quando eu via que a minha mão estava um pouquinho pesada, eu falei, não, minha mão tá pesada, tem que ir deixando ela mais leve. Então, às vezes eu tô cortando o cabelo, a criança nem percebe de tão leve que eu deixo a mão, entendeu? Só que isso foi ao decorrer do tempo, eu fui estudando, fui vendo, não, tem que deixar a mão leve, tem que usar uma máquina assim. O pente tem que ser esse pente, que esse pente não passa no couro da cabeça, não enrosca o cabelo. Então, eu fui me adaptando e aprendendo conforme um cliente ou outro vai passando, eu vou me adaptando, vou aprendendo. Um cliente, aprendo um pouco com esse cliente, o próximo cliente eu aprendo outra coisa. É como eu disse, cada cliente é uma história à parte, né? Uma história diferente. e o que eu acho legal é que cada um, pelo que eu vi, ele gosta de cortar em uma posição. Tem crianças que tu corta elas sentadas no sofá. Tem criança que Uhum. tu corta elas na cadeira mesmo. E aí tu vais Sim, acostumando ela e perguntando para ela, assim tá bom nessa posição? Tu ficaria bem? Porque tem uma outra coisa que as pessoas não percebem, que quando um corte de cabelo a pessoa tem que ficar parada. sim. Uhum. E para mim, Carlos, isso pegava muito, porque eu aqui, a pessoa vinha com a máquina, barulho, já
Aham. despertava ali. E quando tu vai conversando e guiando a criança, principalmente o pequeno, ele vai Sim. relaxando e fica parado. Então, outra coisa também, é essa questão de não conseguir ficar, por exemplo, assim, às vezes até consegue ficar um pouco de tempo assim, imóvel, mas o barbeiro vai ter que se adaptar. Então, a criança virou para cá, você passa a máquina desse lado, virou para lá, então você tem que tá ali meio ligado, né? Você não pode ficar é, prestando atenção em outras coisas, né? Por isso que eu indico que quem quiser fazer esses atendimentos, faça com horário agendado, né? Que vai ajudar bastante também, que não vai ter muito barulho, muitas pessoas por perto ali para poder atrapalhar, né? Os equipamentos que você vai usar tem que ser equipamento com qualidade, né? Que não faça muito barulho, né? E a questão que nem todo cliente vai querer sentar na cadeira, alguns vão querer sentar no chão, outros vão querer sentar no sofá, outros vão querer ir para fora da barbearia, né? Então, já teve clientes que eu comecei a atender na cadeira, aí foi pro chão, foi pro sofá, terminei na porta do carro lá na rua, entendeu? Então, Mas a gente terminar o tem, corte, isso que é sim, importante. para poder terminar o corte, né? E é legal isso, porque a gente sabe que tem bastante pais, eles têm dificuldade, né, em encontrar um profissional, né? E eu espero que outros barbeiros que estejam assistindo aí e outros profissionais de outras áreas também comecem a fazer esse atendimento e reserve um pouquinho mais de tempo, né? Eu deixo uns 10, 15 minutos de tempo a mais, né? Para mim poder dar uma atenção, para poder fazer uma amizade com eles, né? Porque eu sei que não vai ser assim. E a outra coisa da máquina, eu deixo a máquina ligada uns 3, 4 minutos antes de eu passar no cabelo. A criança vai se acostumando, né? Isso, aham. Eu ligo a máquina e deixo assim, ó. Daí a criança geralmente fica me olhando e eu fico olhando. Não, não tô olhando para ela. Não falar que eu vou cortar o cabelo, não falo que eu vou cortar o cabelo. Fico com a máquina ligada uns 3, 4 minutos. A hora que eu passo a máquina, ela já tá mais tranquila, entendeu? Algumas não vão deixar usar a capa, então a gente corta sem a capa, né? Porque quando a gente força a colocar a capa, força, tenta segurar, acaba deixando a criança mais traumatizada assim de fazer o corte de cabelo. Então a gente não pode segurar, não quer colocar capa, não coloca. Daqui uns dias ela vai se acostumar, vai deixar colocar capa, vai escolher a É, capa, vai isso eu escolher o ia corte de dizer. cabelo. Se ela não colocou tudo que precisava colocar hoje, talvez na semana que vem ou até no mês que vem, porque esses processos com o autista são Sim, muito lentos, são formiguinha uhum, assim. Mas se sim, no mês que vem ela decidiu, Carlos, quero colocar capa, já é um sucesso grande. Assim, o, o autista ele não costuma aceitar muito que tu dá um caminhão de informação numa vez só. Ele tem que se adaptando aos poucos. uhum, E cada olhar teu traz uma nova confiança para ele. É como se sim, cada vez tu tivesse que buscar por ele, principalmente os menores. Olha, vou fazer um movimento novo, mas eu tô aqui, hein? aham, Confia. isso, aham. E esse, Aí, e esse ritmo e- tem que manter. isso. Então, geralmente o primeiro corte, até o terceiro, digamos assim, eles não gostam de usar capa, né? Então, Sim, eu não vou forçar a colocar capa. Eu já falo para os pais, né? Olha, ele não vai deixar colocar capa. Não, pode colocar, a gente segura. Eu falei, não, não precisa segurar, né? Ele não vai deixar colocar capa agora, mas pode ser que na semana que vem você traga ele aqui, pelo menos, mesmo que ele não for cortar o cabelo, você traz o teu filho na barbearia para ele ficar brincando, para ele ver outras pessoas cortar o cabelo, outras crianças, né? Não é uma coisa assim que você tem que ele se sentir obrigado a fazer isso, né? É uma coisa necessária, né? Que ao decorrer da vida ele vai ter que fazer o corte de cabelo sempre, né? Então é uma coisa necessária. Então não tem que ser uma coisa assim que você precisa segurar ele, né? Alguns vai demorar mais tempo para se adaptar, outros vai demorar menos,
Só que tem que ser, que nem você falou, tem que ser formiguinha, né? Vamos de pouquinho em pouquinho. E o que ajuda muito, que eu vi na tua barbearia, tem os heróis, tem os brinquedos, que assim, Sim, cada criança aham, tem um atrativo, e no autista isso é muito interessante. Cada uhum, autista ele busca um atrativo. Quando tu conseguiu mostrar para ele aquele atrativo, ele esquece o tempo. E aí sim, ele aham, consegue gerar aquela confiança que tu procura bem mais rápido. sim. Então, a parte dos heróis também, né? É, eu tenho na parede lá, para quem não conhece, né? Quem não viu a barbearia, eu tenho na parede a foto dos heróis da Marvel e eu tenho o espaço Kids ali, os brinquedos. E eu tenho as capas de corte dos heróis, né? Que é o que Que ajuda legal. bastante. Isso Ajuda eu não tinha bastante também. reparado, não, que tinha as Aham. capas dos É, heróis. sim, eu tenho a capa do Batman, tenho do Flash, do Hulk. Então, cada criança, tem criança que chega e fala, tio, eu quero do Batman. Eu gosto do Batman. Aí o que eu faço? Ele gosta do Batman, coloca a capa do Batman, às vezes coloca um jogo do Batman, um desenho do Batman, converso sobre o Batman com ele, porque daí eu tô conversando com ele uma coisa que ele gosta, É o foco né? Não dele. tô forçando ele entender outra coisa que ele não tá interessado, entendeu? Então isso ajuda bastante também. E também o previsível que tu é, porque assim, tudo que tu vai fazer e que tu faz muito mistério pro autista, isso dá um rebuliço, porque o Uhum, autista ele precisa entender que tem uma regra. Se ele chegar uhum, na tua barbearia, vai ter o Carlos com um sorrisão lá para receber ele. E aí é uhum, importante que tu falou do agendamento, né? Porque uhum, tu chega lá, dá a mão para ele, apresenta os heróis e aí vai cortar. É um passo a passo que ele vai gerando confiança e que as uhum. pessoas não percebem que se for feito de sopetão, o autista nunca vai deixar tu cortar o cabelo. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Por isso o horário por agendamento também, né? E eu já coloco um tempo a mais aí para poder atender, para poder dar uma atenção, porque às vezes vem crianças de longe, tipo, muito longe mesmo, cortar o cabelo. Que os pais chegam e falam, não consegui em nenhum lugar, me indicaram você. Então, a gente tem que ter um horário agendado para a gente conseguir dar uma atenção, porque às vezes, se não for agendado, aí vai chegando um monte de gente e começa um monte de gente conversando e tal. Aí eu já não consigo dar a atenção que o cliente merece, né? Então, por isso, galera, tem que trabalhar com horário marcado, né? Para você conseguir fazer um trabalho com excelência, para você conseguir fidelizar, né? Fidelizar o seu cliente infantil aí. Então, essa é uma dica valiosa, né? Fazer tudo com muito amor, né? Fazer mais do que é pedido, né? Eu sei que os clientes estão ali pagando, né? Eu recebo, tenho uma remuneração pelo meu trabalho, né? Mas o cliente está pagando corte de cabelo e eu acabo tentando entregar o máximo que eu puder. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Se precisar deitar no chão, eu deito no chão, né? Então eu vou me adaptar aos meus clientes. Então você tem que fazer mais do que é pedido, né? É verdade. Então, e, Diferencial, né? Exceder a regra um pouco. E aí a gente falava dos heróis, né? E tu uhum, acaba sendo um herói, porque tu não veste capa, não tem superpoder, mas tem a vontade de engajar. E eu digo assim, ó, não é isso, todo mundo que olha para um autista e diz: eu vou fazer o que for possível, tiver ao meu alcance para fazer ele engajado. E assim, se ele saiu de casa, foi na tua barbearia, viu a ti, viu as outras pessoas, ele já saiu e a sociedade olhou, poxa, o autista pode fazer tanta coisa que a gente não imagina. uhum, Então é muito bacana que vocês que estão assistindo internalizem essa mensagem do Carlos, assim, conectar é sempre um pouquinho de cada vez para o autista sim, ir se abrindo e a sociedade também ir se abrindo. aham. E tem uma coisa também que eu vejo que tem bastante também. Alguns pais reclamam que tem um certo preconceito, às vezes, também, né? Dependendo do lugar que o filho tá, né?
Então, teve uma mãe que ela falou que o filho dela tava brincando no parquinho, assim, e tinha outras crianças, e ele foi brincar, assim, e a mãe pegou, a outra mãe tirou as crianças de perto, assim, Acontece e dela, muito. e dela começou a chorar pra mim na barbearia, né, falando, né, explicando e tal. E eu comecei a cortar o cabelo dele, e a gente fez um desenho do Batman no cabelo. Pense, fiz o desenho do Batman no cabelo dele, e ela chorou, assim, ela agradeceu, né? Ela falou, ela agradeceu pelo atendimento, né? Pelo carinho. E só que infelizmente a gente tem essas pessoas aí que levam pro lado do preconceito, né? Então a gente tem que acabar com isso. E eu tento fazer o meu melhor da melhor forma, né? E isso é triste a gente escutar, porque é tão legal atender as crianças, eu gosto muito de atender, a gente conversa sobre cada coisa, assim. Às vezes eles estão falando de um amigo da escola, às vezes estão falando de um personagem de desenho que às vezes talvez eu nem conheço, né? Então, quando a gente começa a conversar com eles, a gente vê, né, que parece que, não sei se é o amor deles que transmite pra gente. É que o autista, ele é bem transparente. Ele Aham, é bem transparente, bem... Não uhum, tem meios termos, né? A minha mãe sempre disse, ela está aqui, inclusive, assistindo aham. nós pertinho, ela sempre diz que o mundo devia ser um pouco autista, Sim, porque ele tem essa transparência maior, só que as pessoas, como tu falou, não querem dar o primeiro passo e conversar com essa galera. sim, sim, é isso mesmo. Isso mesmo. Então, como eu na área da barbearia, né? Mas tem várias outras áreas que a gente precisa de profissionais, né? Precisa de profissionais que façam esse atendimento, né? Não atender por atender, né? Porque tem muita gente fazendo isso, já fazendo atendimento. Não tô falando do atendimento que você é pago para fazer. Estou falando do atendimento que o melhor que você pode fazer, né? Entregar o seu melhor, Que né? vem do Então coração. sim, a gente precisa de mais profissionais em todas as áreas, né? Professores, né, dentistas, né? Tem várias áreas aí que a gente precisa. E na barbearia também, né? Eu sou aqui de Curitiba, e tem muitas pessoas que vêm de longe cortar o cabelo, né? Às vezes gasta bastante com deslocamento, gasolina, para poder vir para cá, né? Então eu tô querendo passar isso para outros barbeiros também, para que cada cantinho ali da cidade, do estado, a gente tenha essas pessoas que possam fazer os atendimentos, né? Porque eu não E tu, consigo abranger é, toda a região, né? Então eu tento passar isso para os outros barbeiros também. e tu vê isso como, assim, uma possibilidade no futuro, vamos pensar, ter um curso dentro da área de conectar com o autista? Sim, sim, é isso mesmo. Aham. Só que eu ainda estou estudando bastante, né? Tem muito que aprender ainda, mas eu sei que quando eu começar, quando eu fizer um curso sobre isso, né? Em breve vai ter, né? Deixar spoiler, em breve vai sair alguma coisa, né? Uma palestra, um e-book. Então, eu sei que vai ajudar muita gente, porque várias mães me procuram, mandam mensagem. Como que eu faço para pentear o cabelo do meu filho? Né? Oh, meu filho não deixa passar o pente no cabelo. Apareceu muito essa pergunta. Quando eu fiz, assim, você tem Aham, alguma dúvida de como manejar, né, com o cabelo? Foi a questão do pente, né? O aham, pente que pega no casco da cabeça causa muita crise. E como isso, né? fazer? Aham. E isso é uma dúvida bem, bem recorrente, assim, das pessoas. Então, eu vou dar uma dica aqui. Pegar um pente que seja mais espaçado os dentes dele, que não seja os dentes tão junto, tá? Então, você vai ver o crescimento do cabelo. Dependendo o cabelo cresce para o lado, você vai pentear acompanhando o direcionamento do cabelo, né? Se o cabelo é todo para frente,
Então você vem de trás para frente para pentear o cabelo. Porque às vezes você vem aos contrário e acaba travando o pente, né? Então se o Aham. cabelo cresce para frente, você passa o pente de trás para frente, né? Se o cabelo ele cresce da esquerda para a direita, você passa o pente daqui para cá. Você acompanha o fio do cabelo. Agora, se você vem de encontro ou vem de cruzado com ele, aí vai travar na cabeça e é perigoso machucar. Sim. E o autista, às vezes, ele não vai dizer, ai, doeu. Ele vai gerar uma Uhum. crise tão grande que Uhum. ele não vai conectar de novo, sabe? Eu, nesse sentido, Carlos, eu também estou preparando um aulão sobre o que é o autismo. Uhum. Chama-se Autismo na Visão de um Autista. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para quem está assistindo, não sabe o que é o autismo, né? Caiu aqui de paraquedas na conversa. Vai ser um aulão, assim, com tudo que eu aprendi do cérebro Uhum. do autista. Vai ser no dia 17 de novembro agora, né? Uhum. Tá lá o link na bio aqui do Instagram, se vocês quiserem. Até te convido, Carlos, se tu tiveres livre na hora, nós vamos falar sobre como que o autista sente, porque aí é o principal. Só para dar uma E... dica para ti, né? Uhum. Tu falou do som. Por exemplo, uma pessoa normal, a gente sabe que de perto ninguém é, Uhum. mas uma pessoa normal, ela absorve 90% do que tem no ambiente. O Uhum. autista absorve 95%. Só que esses Sim. 5% geram um estresse muito grande, ele fica muito elétrico. Uhum. Isso é uma coisa que quando eu descobri, pô, fez todo sentido. Daí eu comecei a prestar atenção. Poxa, eu não gosto muito de ir em barbearia cortar o cabelo porque fica aquele som Uhum. muito, muito, muito pegado assim. Mas que bom que eu estou podendo estar trocando esse conhecimento contigo, porque daí nós temos uma tendência da pessoa fazer o que tu faz com a maquininha, né? Porque se tu acostuma a audição do autista, ela vai baixando essa sensibilidade. Isso Só que mesmo. se tu faz de sopetão, fica aqueles 5% a mais que eu digo ali fazendo trauma, sabe? Aí repetindo Isso. muita experiência, a criança acaba dizendo: "Ah, não vou mais cortar cabelo". Sim, daí acaba complicando mais, né, na hora de fazer o corte, né? Então, é isso mesmo que eu disse. Deixar a máquina ligada um tempo que você vai preparando, né? É, o teu cliente ele está sendo preparado para você, a hora que você for passar a máquina. Então, eu acredito, assim, por todos os clientes que eu já atendi até hoje, que quando eu deixo a máquina ligada uns 3, 4 minutos perto do ouvido dela, desse lado, mudo para cá um pouquinho, ela acaba não ligando mais pro barulho. Porque quando eu Já se passo, acostumou. já acostumou. Então, eu acho que sim, eu percebi que quando você liga a máquina e passa direto, acaba dando aquele, né? Acaba dando aquele susto, assim, aquela, né? Eu acho que esse 95% acaba ficando até mais, né? Porque foi muito rápido, né? Sim, Né? tem essas duas coisas. Se tu faz um Aham, som alto, já é muito ruim. Já é assim, aham. como se desse um choque dentro do teu ouvido. Imagina se alguém pegasse uma tomada de energia e ligasse dentro do teu ouvido. Foi basicamente assim. E aí, Isso. quando é de repente, é pior ainda. E eu já lembro de casos assim que o barbeiro começou a cortar aqui, né? E eu fazia assim, Aham, eu não conseguia controlar em uma altura, porque tava lá o trauma assim. aham. Depois eu respirava e tá. Aí ele acabava o corte, mas assim, de primeiro era pulando, assim, era Uhum. engraçado para quem via, mas era um pouco sofrido, sabe? É, sim. Então, e hoje, todos os clientes que eu atendi até hoje, eu consegui cortar o cabelo, né? Não teve, assim, cliente que saiu da barbearia e falou, ah, não consegui cortar o cabelo, né? Então, eu posso levar 2, 3 horas para cortar, mas eu corto, né? Eu dou atenção, né? Porque eu sei que na próxima vez ele já vai estar mais tranquilo, né? E eu passo para os pais isso, né? O Ah, teu que filho legal. pode.
o teu filho pode não cortar o cabelo toda semana, mas você pode passar toda semana na barbearia. Passa aqui, fica uns 5 minutos com ele aqui, para ele se adaptar ao ambiente, para ele se adaptar ao profissional que vai atender ele, né? Então isso é muito importante também, né? A gente, quando o cliente marca horário, quando é cliente novo, né? Geralmente eles mandam para mim, meu filho é autista, ele não gosta que toque no cabelo dele. E o que eu faço? Eu falo, ó, você marcou 3 horas, então chegue às 2h30, porque daí você tem 30 minutos para ele ficar no ambiente ali se adaptando, E tá? sabe que ajuda nessa adaptação, que eu Uhum. descubro muito, uma coisa que chama história social, é tu contar para ele o que vai acontecer. É tu dizer, tá vendo? Isso. Esse é o ambiente do tio Carlos, ele vai pegar essa máquina e cortar o teu cabelo para ficar bonito, Isso. igual tu tem os cortes lá no teu perfil, né? Tu pode apontar assim, ficar bonito, igual da foto ali, ó, do flash. Sim, isso mesmo. Aí Aham. só pelo fato de tu fazer isso, um autista já vai dizer, poxa, eu sei o que o Carlos vai fazer. Sim, isso Ele mesmo. sabe, Aham. não tem medo, não tem sobressalto, nada. Aham. E o principal, eu acho que, é, é, tirando a paciência, assim, né, querer fazer o trabalho, é, não segurar, tá? Então, eu Sim, acho que a principal barreira entre o corte de cabelo da criança e o barbeiro ali é quando alguém segura, né? Então, às vezes os pais, eu tô fazendo atendimento assim, eles, não, eu vou segurar que termina mais rápido. Eu falei, não adianta você segurar, porque se você segura ele hoje, na próxima vez você vai ter que segurar de novo, aí na próxima hum, de novo. Então, se você segura agora, você vai ter que sempre estar segurando, né? Então, eu já falo para os pais, não segura de jeito nenhum, né? Deixa que eu faço o atendimento aqui, eu vou conversando com ele, vou brincando, né? Não precisa segurar. E é assim que eu vou conseguindo fazer os cortes de cabelo todos os dias aí na barbearia. e às vezes os pais têm medo, eles seguram mais por medo, né? O que será que meu filho vai fazer se ele começar a pular? E aí o Sim, pai se aham. assusta mais que a criança, né? Sim, às vezes eles ficam assim, os pais falam, ai, filho, não pode se mexer, não pode virar para cá. Mas eu entendo que se você fala não se mexa, dá vontade de se mexer. Se você falar para mim não pode passar a mão no rosto, eu vou querer passar a mão no rosto, né? Então eu falo para os pais, não adianta você falar, não se mexa, deixa ele quer mexer para cá, quer virar para outro lado, né? Quer ficar de pé, quer correr até lá na porta e voltar e cortar um pouquinho o cabelo, corre até lá de novo e volta e corta mais um pouco. Então tem que deixar. Eu tenho um carrinho que eles andam na barbearia também. Às vezes eles estão andando, pedalando com o carrinho e eu vou atrás com a maquininha, cortando um lado, Portanto, corto o olha outro, só. né? Então, é esse que é o atendimento, né, que a gente faz. E aí tu sabe que tem uma hora que ele tá andando com o carrinho, mas uma hora ele vai pensar, poxa, não é melhor eu parar e deixar o tio cortar? Mas ele vai fazer, entendeu? Não é uma coisa que se Uhum. impõe, que o pai vai lá e diz, não, tu tem que ficar aqui, né? Sim, então, teve uma vez que aconteceu, eu estava tentando cortar o cabelo de uma criança, era a primeira vez dela na barbearia, e a mãe dela falou que ela, ela foi em um salão e o barbeiro acabou machucando ela com a máquina, assim, né? Acabou forçando muito a máquina, né? E daí foi um pouquinho mais difícil, assim, porque ele tava com medo, né? Da máquina. Então, para mim conseguir tirar esse medo dele, foi um pouquinho mais difícil, mas eu consegui. Eu fui para lá e fui para cá e brincava e falava, ó, aí o que eu fiz? Falei para ele assim, ó, pega, ó, fiz a maquininha assim, ele pegou a maquininha na mão assim, colocava a mão, daqui a pouco pegou a máquina e deixei ele passar a máquina no cabelo. Ele mesmo. Aham. Ele passou a máquina no cabelo, viu que ficou tranquilo, falou, agora é a vez do tio.
agora o tio vai passar no teu cabelo. Aí peguei a máquina e passei no cabelo dele. Dele pegou a máquina e passou no meu cabelo. E assim foi, e a gente conseguiu fazer o corte. Fizemos 2 cortes de uma vez só. Isso é uma coisa bem bacana. Eu sempre digo para as pessoas lá no curso que eu vou fazer, agora em novembro, é para deixar o ambiente ser amigo do autista. Aham, isso mesmo. O pai e a mãe diz assim, ah, mas meu filho não para. Eu vejo para eles e não para por quê? Muitas vezes, Aham, assim, ó, a diferença de uma luz que está aparecendo no teu vídeo, se eu fosse menor, tipo 10 anos atrás, eu já estaria fazendo isso aqui, ó. Porque a luz é diferente. aham, E o autista, a própria luz, a gente fala muito do cabelo, né? Mas a diferença da luz já é muito gritante para ele. Então, quando tu tá fazendo esse tour com ele na barbearia, deixando ele passar uma vez, tu outra, tu tá tirando essa sensibilidade também. O autista sim, aham, interagir melhor com o lugar onde ele tá. aham. É, daí falaram pra mim, nossa, agora você raspou o cabelo e você ficou com o cabelo cheio de buraco, né? Eu falei, ainda nada, eu coloco o boné, o cabelo vai crescer, e na próxima vez ele já vai estar confiando em mim para cortar o cabelo tranquilo. Na próxima vez ele chegou e eu conversei um pouquinho, ele já sentou na cadeira, coloquei um desenho, assisti o desenho, fiz skin no cabelo. Então, tem coisas que a gente faz assim que não tem preço, né? Não, Não tem é uma preço. experiência única, né? Uhum. É uma conexão que a criança vai lembrar pro resto da vida dela. Sim, sim, sim. E os pais também, né? Que quando você ganha o filho ali no atendimento, né? Você acaba ganhando os pais também, que os pais vão indicar o teu trabalho para outros pais, E né? sabe uma outra coisa que acontece também? É que quando o pai está lá no diagnóstico, vamos voltar lá para quando o pai recebeu o diagnóstico, ele já Uhum. recebe tanto não que, tipo assim, o filho não vai poder ficar paradinho nos lugares, daí ele vai desencorajando de levar para a barbearia. Só que se Sim, a daí, criança vê que o movimento dela é considerado, ela vai dizer: eu quero ir. Eu quero ir porque eu me sinto segura. sim, sim. Tem algumas crianças que às vezes passam na frente da barbearia e os pais têm que entrar. E ela chega na barbearia e fala: Mala, eu tive que trazer ele aqui para ficar um pouquinho, porque a gente passou na frente e ele queria entrar. Vou deixar ele brincando um pouquinho, daí ele fica brincando ali. Eu falei, tá bom, pode ficar brincando. Então, acaba gerando uma conexão ali entre o ambiente, entre o profissional, entre a criança, entre os pais, né? Que é uma coisa sensacional, né? Agora, por exemplo, tu conquistou um pai aqui, uma mãe. Eu tô aqui com o tablet e ela tá escrevendo um comentário aqui, ó. Ela tá assistindo com o marido. Ela diz: eu É? e o marido estão emocionados Uhum, porque são poucos que têm essa paciência de compreender que para uma criança típica é super normal, mas para as atípicas, que é como conhece o autista, é uhum, desgastante. uhum. É Viviane Fritsky. Uhum, Viviane, tá aí? É exatamente isso que eu tento dizer, assim. O que parece simples para vocês, para o uhum, autista, é um caminhão de informação que se tu não tiver alguém explicando para nós, mesmo eu tenho 29 anos. Se eu uhum. fosse na tua barbearia, eu ia dar uma, duas, três, quatro olhadas. Aí eu diria, vamos lá, Carlos. Mas assim, de Aham. primeira, não. Entendeu? É É, uma claro. característica para a vida inteira do autista. Sim, sim. Então, é, e, a- isso que você falou aí é aquela coisa. A gente tem que ir com calma, né? Com muito amor no que faz, com muito carinho, amor no próximo. E, e com calma, não adianta querer quebrar barreira ali, né? Você tem que. Então, às vezes chega o cliente, parece que tem uma porta ali fechada que você não consegue entrar. Então, você não vai arrombar as portas, você vai fazer o teu próprio cliente abrir. Então, na hora que ele abrir a porta, você conversa com ele, né? Você vai fazer uma amizade. E eu garanto, você fez uma amizade com a criança ali, ela não vai esquecer de você mais, né? Às vezes eles mandam mensagem, pegam o celular dos pais e mandam mensagem, seus pais, ó, A Mala, própria criança.
Ó, Mala, Que ele tá te legal. ligando porque ele quer te dar oi. Daí eu atendo, ele fala oi e desliga. Que legal, que legal. Aham. E geralmente, assim, é que barbeiro, geralmente o pessoal não lembra do barbeiro, né? Que tradicionalmente essas portas que tu falou, que são tão fechadas que quando vai lembrar, pensar assim, o tio da máquina que faz barulho. Mas aí tu tá ajudando Isso. a mudar isso, sabe? Isso é bem Uhum. bacana. Aham. Então, ó, a questão, né, sobre a máquina que faz barulho, né, para a galera que está assistindo aí, para as pessoas, os barbeiros, principalmente, né, cabeleireiro, né, eu falei no começo do vídeo que a máquina, você tem que procurar uma máquina que faça menos barulho, que tenha uma potência melhor, né, você vai ter que usar um equipamento melhor, que vai acontecer o quê? Você vai ter mais facilidade para fazer o trabalho, né? Como tem aquela sensibilidade ao ruído ali, ao efeito sonoro, né? Então você vai passar a máquina, já não vai agredir tanto, né? Já não vai ser aquela coisa assim, é, muito ali, tipo 95% que nem o Marcos falou, né? Então tente ter um equipamento de qualidade, né? Você vai ter que investir nisso, né? Uma tesoura boa também, né? Isso é importante mais, porque geralmente a tesoura, ela, ela puxa, digamos, né? Sim, Dependendo da eu sinto tesoura. isso na pele. Sim, então por isso que a gente tem que ter sempre uma tesoura boa. Outra coisa, deixa eu falar aqui antes, porque senão eu esqueço. É, a, das máquinas, eu deixo a lâmina um pouco diferente da máquina que eu uso para cortar o cabelo dos adultos. Porque quando você vai cortar o cabelo da criança, né? Ou vai cortar o cabelo do autista ali, é, como eu sei que ele vai ficar se mexendo, né? Então pode ser que eu vou fazer o pezinho, ele se mexa, e a maquininha bata na orelha aqui, ou passe nessa parte aqui. Então eu deixo a alavanca eu deixo a lâmina um pouco mais alta, que não corre o risco de cortar. Que Então, legal. de cortar a pele. Então, essa é outra dica. Use uma máquina para atender as crianças e uma máquina para você atender os adultos, né? Porque o adulto, o fio do cabelo é mais grosso, né? A pele é mais grossa. Então, isso daí ajuda bastante também na hora de você fazer o atendimento, que você não fica com medo de cortar também a criança, né? E tem uma questão, né? Até uma mamãe botou ali, ela tá assistindo a gente, que o menino autista e a menina são diferentes, assim, até se a gente olhar, não sei se tu já atendeu algumas meninas, mas a menina, ela tem mais cabelo Sim, e aham. é mais sensível. E para autista isso fica bem na cara. Tanto que Então, tem autistas que vêm para mim e diz assim, eu não consigo cortar o cabelo da minha filha. Ela não gosta que mexe, porque é tão sensível mais que o do menino. sim. Então, assim, Então, eu não faço atendimento, né, com meninas, né, mais com o público masculino, né, mesmo. Mas eu acredito que seja da mesma maneira, né? Talvez você vai ter que, geralmente quando é menina você não vai usar máquina, você vai usar tesoura. Então, eu uhum. acredito que seja mais fácil na tesoura, porque o cabelo é mais grande, geralmente é só as pontas que você vai cortar, né? Como é o cabelo do menino, se você for cortar só com a tesoura, geralmente o cabelo é um pouco mais baixo, né? Então você acaba levando mais tempo se for cortar com a tesoura. Então eu prefiro cortar com a máquina, né? A maioria vai falar, não tem como cortar com a máquina, porque eles não deixam. Eles deixam, sim. É só você saber, A abertura né? deles. Saber a hora certa, saber como fazer, né? Mas vai ser bem mais rápido do que você ficar com a tesoura ali, tentando pouquinho em pouquinho. Sim. Eu vi que tem bastante gente que te procura para fazer estilos diferentes no cabelo. Eu já vi do Flash, a gente falou do Uhum. Batman. O Batman.
E eu gosto muito de música. Eu estava até mostrando para o pessoal quando eu montava aqui o cenário. Os meus violões estão aqui atrás Aham. e gosto do Elvis. Tu Sim. cortaria meu Aham. cabelo igual ao do Elvis? Se eu fosse para aí um dia? Vamos cortar? Corto, Eu sim. tenho, eu tenho um pouquinho menos de cabelo que ele, mas Não, deixa crescer um pouquinho mais o cabelo. Aí quando você vir pra cá, a gente faz, coloca uma música do Elvis pra tocar. Você eu pega o levo violão violão. e a gente faz um Reels, cortando o cabelo, tocando Elvis, né? Já é? Vamos fazer Já é. acontecer sim. Vamos fazer sim, com certeza. Né? Vai ser uma honra aí cortar o teu cabelo, deixar você com o estilo do Elvis aí. Prepara um pouco de gel, né? Que ele usava muito aqui, né? É, vai bastante gel, Basicamente, aham. Sim, sim, deixa dá para eu fazer. dar uma É, corrigida aqui, né? você falou que gosta bastante de música, né? De violão e tal. Tem um Uhum. rapaz que eu fiz o cabelo dele esses dias, eu desenhei uma clave de sol no cabelo dele. Legal. Aham. Depois eu vou te mandar a foto, tem a foto salva ali. Ele gosta de. Ah, que legal. Aham, É eu bom a desenhei a gente clave de sol. trazer. As pessoas às vezes não sabem a história do cliente, né? Mas às vezes tu, Uhum. indo um passinho ali, tu consegue fazer o cliente ficar mais à vontade e conhecer mais da vida da família dele também. Porque Sim, se a gente pensar muitas dessas famílias que têm medo, que segura, é porque ouviram tanto não na vida sim. que Uhum. fica insegura, sabe? Aham. É isso mesmo. É, acontece bastante disso aí, das pessoas estarem meio perdidas, assim, né? O cliente chega meio perdido, né? Não sei o que eu faço. Eu já tentei, já fui em vários lugares, várias barbearias, vários salão, e tem muitas pessoas que passam por isso, né? E até é interessante essa live aí, que a gente está conseguindo esclarecer bastante coisa, né? Que a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Na minha época era muito por tentativa e erro, sabe? A Aham, tecnologia não era tanta e a gente sim. não tinha esses ajustes, então eu meti muito pente na cabeça, fiquei quando começou a crescer a barba, assim, eu fiquei muito tempo, eu ficava algumas semanas sem barba e algumas como um náufrago lá do filme, porque eu não Aham, deixava cortar, parece um aham, arame. E aí hoje a gente tem essa tecnologia e esse uhum. olhar para dizer, olha, meu pai, ele sabe muito, ele diz, ó, vai no banheiro para deixar o vaporzinho do chuveiro, aí abre os poros, fica mais leve, Sim, né? aham. Dá uma Mas hoje amolecida, tem, né? tem muito mais técnicas, né? Isso é muito bom. Sim, sim. Tem várias técnicas de fazer, né? Várias técnicas de fazer, né? Várias maneiras, né? E quanto Pra mais fazer. maneira tu descobre, menos tentativa tu tem que ter, né? Isso aí. Aí tu É já isso sabe mesmo. exatamente o Sim, que vai funcionar para cada um. sim, sim. A maioria faz a barba durante o banho, né? Às vezes está tomando banho ali, o vapor da água deixa a barba mais mole, né? E fica mais fácil de tirar, né? Outros usam só apenas uma maquininha, né? Mas tem várias maneiras. Carlos, então assim, o Instagram, ele, 1 hora de live ele já está apitando aqui, Aham. mas assim, eu gostaria que se tu pudesse deixar uma mensagem para quem quer se aproximar do autista, seja no seu serviço ou na sua vida, para conhecer essas pessoas, o que que a pessoa tem que fazer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é passar a entender o, esse mundo, né? Passar a entender o que que eles esperam de você, né? Porque eles também esperam alguma coisa da gente, né? Então, quando a gente começa a entender, começa a saber o que que eles gostam, o que que eles não gostam, o que que você pode fazer, o que que você não pode. Então, passe a entender, né? As melhores maneiras de você se aproximar, as melhores maneiras de você fazer um atendimento,
né? E você tem que fazer tudo o que você for fazer, fazer com muito amor no coração, né? Isso vai contar bastante, né? É, acho que o amor ali, a paciência é a coisa principal ali que você tem que ter, né? Fazer pelo seu próximo, né? Atender as pessoas ali da melhor maneira que você puder, né? Se estão te remunerando pelo um trabalho que você vai fazer, você vai entregar um serviço, né? Estão te pagando por 20 minutos, faça 30 minutos, faça 40 minutos, faça valer a pena, faça mais do que te pediram, né? Que você vai ser muito bem recompensado e você pode mudar a vida de muitas pessoas fazendo isso, né? Então, não que Com você tenha que certeza. fazer isso, né? Não esperando nada em troca, né? Que nem eu disse, eu não espero nada em troca, né? Eu sempre fiz esse trabalho, né? Mas não divulgava. Então, o que eu falo para vocês, façam com amor, com muito carinho, saiba respeitar o espaço deles, saiba como chegar no espaço deles, né? Peça permissão para entrar, que você vai ser muito bem recebido. Com certeza. E tenha paciência para fazer essa estratégia, porque às vezes o autista avança pouco e as pessoas acham que o autista não está caminhando na tua direção, mas ele está. Sim, sim, isso mesmo. Pessoal, a conversa está interessante, Carlos. A gente ficaria até amanhã aqui Uhum. debatendo coisas e descobertas, mas o tempo do Instagram, nós ficamos na 1 hora. Pessoal, gostaria de dizer que esse papo tão inspirador, eu vou gravar ele, Carlos, depois te mando também, porque eu quero a ideia é jogar lá no YouTube, lá no Diário de um Autista, para mais famílias que estão lá também ter acesso. Sim, sim. Coloca lá que eu vou falar para a galera ir lá assistir também, né? Para quem perdeu a live, poder assistir depois, vai ser bem bacana também. E É, assim que tiver uma oportunidade, faremos outra live e vamos fazer o corte do Elvis Presley. vamos lá. Eu vou levar o violão daí. E, Aí, ó. pessoal, só ressaltando que no dia 17 de novembro agora, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse mundo que a gente estava falando, do autismo, como ele pensa, como ele senta, descomplicando o autismo, link lá na minha bio para o aulão Descomplicando o Autismo por um Autista. Espero vocês. Carlos, Excelente conteúdo. um grande abraço. Conta comigo para o que eu puder ajudar, contribuir. Estamos aí. Muito obrigado. Deus Pessoal, abençoe a você, a sua família, a todos que estão na live e que estão assistindo, né? E foi um prazer aí fazer parte desse conhecimento que você passa para todo mundo aí durante o seu dia a dia, né? E continue assim, né? Espero um dia cortar o seu cabelo, que nem você disse, né? E o que você precisar, pode contar comigo também, né? Então, tamo junto. tamo junto e é só o começo, como se diz. Só o Uma boa começo. noite a todos Boa noite. que estão nos acompanhando. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Valeu!